necessário. O nosso tema de hoje é sobre longevidade e inclusão. Sociedade que cuida, sociedade que inclui. E nós trazemos aqui experts no assunto. Comigo hoje temos o Dr. Marco Antônio Areias Seco, superintendente do SESI e diretor do SENAI. A nossa super parceira, Cida Lima, assessora de responsabilidade social do SESI e SENAI. E o Dr. Rodolfo Canônico, diretor executivo do Family Talks. Bom, nós vamos começar então perguntando diretamente, porque vocês sabem que aqui a gente gosta de ir direto ao ponto, ao Dr. Rodolfo Canônico. Dr. Rodolfo, boa tarde, seja muito bem-vindo. Afinal, o que é o Family Talks? Eu agradeço o convite, em primeiro lugar, é uma satisfação estar com vocês. Family Talks é uma ONG, é uma organização da sociedade civil de interesse público, fundada em 1978, uma associação de famílias com o propósito de apoiar as famílias no exercício da sua missão de cuidado das pessoas. Vai dizer respeito a cuidar de crianças, mas também cuidar de pessoas idosas, né? São as duas dimensões do cuidado principais. Nós atuamos desde 2017, a prioridade da nossa organização é fazer uma incidência pública, para influenciar a tomada de decisão pública legislativa e em políticas públicas, para garantir que as famílias tenham o apoio de que precisam para exercer esse cuidado. E a realidade é que os desafios do cuidado na sociedade contemporânea vão se acumulando, as famílias enfrentam cada vez mais dificuldade e, proporcionalmente, toda a sociedade precisa se envolver nesse cuidado. Então, o nosso trabalho é esse, a partir de estudos, de conhecimento técnico, informar os tomadores de decisão, os líderes públicos, sobretudo, para darem caminhos que tragam soluções para os desafios que as famílias enfrentam, porque os problemas das famílias muito rapidamente passam a ser estatísticas sociais negativas. E nós vamos ter a sociedade com a qual nós sonhamos, quando cada família tiver uma boa história para contar. Então essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho. Muito bom. Eu estou vendo aqui que, em comparação ao censo de 2010, ou seja, esse último de 2022, 57,4% da população agora é idosa. Aumentou, né, esse 57,4%. E quase 11% da população no total é idosa. Então eu pergunto, como é que é trazer esse tema da longevidade, como é que é debater esse tema com políticas públicas e a relação com a ONG de vocês? Esse tema, ele é urgente, cada vez mais necessário. Esses dados, as tendências, as projeções, é que o processo de envelhecimento da população se acelere, não é? Entre 10 e 15 anos, pela primeira vez na história, o Brasil vai ter mais pessoas idosas do que crianças. É uma mudança profunda, já aconteceu em alguns países, não é? Como Japão, Coreia, China, agora enfrenta esse desafio, países europeus. Só que esses países, eles enriqueceram antes de terem esse processo de envelhecimento. E o cuidado de pessoas idosas, ele é custoso economicamente. Obviamente, isso significa que é um dever da sociedade fazer frente a esse tema. Nós entendemos que ainda falta bastante maturidade nessa discussão para se entender o tamanho do desafio e o ritmo acelerado com o qual nós chegamos a eles. As estatísticas mostram que a população brasileira está envelhecendo 4 vezes mais rápido do que a população europeia. O que na Europa foi um processo de 100 anos, no Brasil é um processo de 25 anos. Só que eles enriqueceram. Então isso daí dá uma ideia do tamanho desse desafio, não é mesmo? Ainda entendemos que há muito chão para chegarmos num contexto em que a sociedade e o poder público estão em plena consciência. É um debate que nos parece ainda muito restrito a um nicho acadêmico e algumas iniciativas de vanguarda como essas que nós vamos debater hoje, não é? Há uma preocupação muito grande com vários temas urgentes na sociedade. Esse, que é urgente e que vai ser muito desafiador ainda, pouco. Então, eu acho que debates como esse criam um cenário importante e cumprem um papel decisivo para essa transformação. Ótimo. Então, já pegando o gancho, eu gostaria de saber sobre essas iniciativas de vanguarda, né, como bem lembrou aqui. Doutor Marco, como é que o SESI e o SENAI podem ser luzes nesse caminho de trazer para a sociedade um debate e também de trazer iniciativas concretas? Obrigado, Rafa Brito, né? Dr. Rodolfo Canônico, os nossos ouvintes, né? Participar aqui do podcast do IEDF.
Sim, eu acho que é importante a gente ter um contexto, né? O SESI e o SENAI são instituições que são vinculadas ao sistema indústria, são mantidas pela indústria. O SENAI foi o primeiro das instituições do Sistema S. Ele foi criado em 1942, no momento da Segunda Guerra Mundial, né? O Brasil dependia basicamente da importação de produtos. Já fazemos um paralelo com o tarifaço que a gente está vivendo hoje, né? Então, o país, naquele instante, dependia totalmente. Isso são 83 anos atrás, né? No final da Segunda Guerra, né, nós tivemos a questão no país, a Carta da Paz Social. Foi um evento em Teresópolis, onde nós tivemos todo o setor produtivo reunido, enxergando a necessidade. Em paralelo, como você teve na Europa o Plano Marshall, você tinha a necessidade de uma reconstrução. E era perceptível a necessidade de você ter essa preocupação com a qualidade de vida, né, o lado social. Então, ali foi criado o SENAI foi em 42, o SESI em 46. Junto veio SESC, SENAC, todos em 46, a partir de 46. E os demais que foram, ao longo dos anos, surgindo as casas do Sistema S. Em 1940, nós tínhamos 41 milhões de habitantes, né? Você trouxe os dados aí do censo de 2022, né? Nós tínhamos 41 milhões de habitantes e nós tínhamos uma expectativa de vida de 45 anos. Então, em tese, né? Todas as pessoas que nasceram naquele período já não estão mais conosco, né? Se a expectativa de vida média era essa, né? Aí nós tivemos um crescimento, como trouxe o Dr. Rodolfo, né? Nós éramos um país jovem, né? Que estamos prestes a nos tornar um país que tem uma tendência ao envelhecimento muito forte, né? Então, na década de 70, eu vivi isso, era criança, né? Quando o Brasil, vou dizer, o período do milagre econômico, né? O Brasil ganhou a Copa de 70 no México. Qual que era a música que a gente cantava? 90 milhões em ação, né? Então, assim, em 30 anos, você dobrou, né? Mais que dobrou a população. E ali, então, em 1970, nós tínhamos 94 milhões de habitantes e tínhamos expectativa de vida de 57 anos. Trazendo para hoje, né, para 2022, mas hoje, em 2024, eu peguei os dados, nós estamos com 212 milhões de habitantes e 76 anos de expectativa de vida. Então, lógico que o reflexo disso, em termos da questão da previdência, né? Por que a gente tem a cada 5, no máximo intervalo de 10 anos, você tem uma nova lei que tenta? Por quê? Porque você começa a ter muita gente se aposentando e pouca gente para formar a reserva desse processo. Em paralelo, nós tivemos a industrialização. Então, falei aqui 46, né? Em 46 também tivemos aqui a criação da CSN, que é a essência da indústria, né? Que é a metalurgia. Tá? Depois, 53, a Petrobras. Tá? 60, Brasília, que é o primeiro movimento de interiorização, né? Por quê? Porque a gente tinha, com o milagre econômico, houve o êxodo rural. As pessoas saíram das suas comunidades que viviam, né? E começaram a se concentrar nas grandes cidades. É o advento da favela, de toda das áreas conurbadas, né? Que você começa a ter uma dificuldade de atendimento a todas as expectativas. O movimento de Brasília tentou trazer interiorização. E o SESI e o SENAI, ao longo desses 80 anos de história, né? Indo para o presente, eles procuraram ser mais atentos possíveis, né, na resposta à necessidade da indústria. Da mesma forma, os outros companheiros do Sistema S, né, então, SESC, SENAC, SESCOP, SENAR, todos, né, SEBRAE, eles buscam dar sua resposta no seu âmbito de atuação dentro do setor produtivo. A nossa casa, né, ela enxerga, assim, a necessidade de você estar preparando, né, inicialmente a questão da inclusão, que é o tema que nos une aqui, né, era uma inclusão do ponto de vista utilitário, né? Eu vou dar um exemplo meu. Eu fiz um programa de análise ocupacional e programação curricular no centro da OIT, em Turim. Eu passei 3 semanas dentro da planta de Mirafiori, em Turim, estudando posições dentro do processo produtivo, onde uma pessoa que tivesse determinada deficiência pudesse atuar de forma integral, né? Quer dizer, naquela posição, dentro da linha de produção, alguém que fosse amputado do braço direito não teria problema, porque ele teria que mexer só com a mão esquerda. Então, veja que a inclusão era utilitária, né? Para que serve, né? Serve para quê? Isso, né? Diferente de você, pô, essa pessoa que não tem um braço, ela não pode ser o CEO da empresa, né? Exatamente. Então, que é o olhar que nós temos hoje, né? Você tenta incluir a pessoa para que ela possa atuar em todas as frentes. Naquele momento, vamos dizer, a preocupação deles era, poxa, nós temos que incluir essa pessoa, o que ela pode fazer, né? A limitação dela. Né? Então,
naturalmente que houve uma evolução disso, né? E hoje a gente tem uma preocupação de inclusão. Não deixa de ser um processo econômico, né, Cida? A gente precisa colocar essas pessoas para atuar. Por quê? Porque a Previdência, em função desse volume que foi se ampliando em cima desse bônus demográfico que a gente comentou, começa a ter receitas muito pequenas, né? Sempre há um achatamento desses salários de aposentadoria. E as pessoas, para ter uma vida digna, buscam justamente uma complementariedade, né? E aí vem a questão dos ODS, né? Que é o conceito que a ONU conduz, né? O Pacto Global, né? O Global Compact, e você, em cima dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Porque o terceiro objetivo, ele trata exatamente da questão de saúde e bem-estar. Onde está o grupo, né? Da terceira idade em cima das necessidades que o Dr. Rodolfo traz, né? E a nossa intenção é justamente isso. Então, o Senai, mais especificamente, desde 2001, ele tem um programa que chama-se PSAI, Programa Senai de Ações Inclusivas. E ele tem um complemento, que é o REG, raça, na época, né? Raça, etnia, gênero e idade. Onde você procurava ter ações voltadas para cada um dos sistemas. Já são 25 anos que a gente está com esse programa e, naturalmente, vamos evoluindo ponto a ponto, né? Mais recentemente, na nossa atuação, né? Cida Lima, nossa assessora de responsabilidade social do Sistema Fibra, né? Que atua toda a indústria, a gente começa a desenvolver programas, né? Voltados para os mais variados públicos, né? Desde o processo de voluntariado, né? Mas aqui especificamente, né? Esse programa, né? Que daí eu vou pedir para a Cida comentar para a gente com um pouquinho mais de detalhe, né? Pronto. Então, Cida, eu gostaria de saber, eu e todos aqui que estão nos vendo ou estão nos escutando, né? Como é esse papel de responsabilidade social? Como é trazer para a sociedade não só não só uma atuação, digamos assim, social, mas uma responsabilidade social. O que é isso? Que compromisso é esse que vocês atuam, principalmente agora com esse Conectados 60+, que é o projeto, né? Boa tarde. Boa tarde. Rodolfo, meu chefe, Marco, Rafinha. Então, dentro da assessoria de responsabilidade social, as casas atuam, como o diretor colocou, na sua vocação. E esse conjunto todo aí, nós temos um olhar para determinados grupos. Esses determinados grupos têm o seu atendimento conforme as casas têm lá a riqueza do seu serviço. E promover a longevidade hoje para as casas é buscar de uma forma saudável para essas pessoas e para que elas possam se sentir participantes de um processo. Né? Hoje, vendo o desenho, né, os arranjos familiares, hoje o que acontece, nós temos em Brasília muitas pessoas que vivem sozinhas, que não tem nenhuma rede de apoio. Se para uma família que tem criança, né, doutor Rodolfo, já é difícil, imagina para uma pessoa que é sozinha e que está nessa casa aí dos 60+. Então, o programa Conectados 60+, nós queremos levar a essas pessoas essa inserção social e também manter a capacidade produtiva delas, laboral, que isso é importante. E o nosso desenho curricular foi feito de uma forma muito bem estruturada, onde o SESI, o SENAI e alguns parceiros, que é o caso do Instituto, está conosco para acolher essas pessoas, para que elas possam se sentir ainda inseridas de uma sociedade. Porque nós vimos de um conceito que ser velho é imprestável. Sim. Então, assim, alguns arranjos, pela nossa experiência, famílias que têm o idoso, eles sequer se relacionam. E daí vem as doenças de ordem mental, de ordem biológica. Dentro da assessoria, nós temos o programa Conexão. O programa Conexão, nós temos alguns eixos metodológicos muito bem estruturados. O primeiro, o Marco, meu diretor, já colocou, que é o do voluntariado. Essa coisa do bem comum, né? Eu estar com o outro. E temos o segundo eixo, que é o calendário social. Toda a ação de cultura, o SESI ainda levando, facilitando o acesso da população aos bens culturais. Olha que interessante no SESI e no SENAI. Essa população não paga, ela não troca por dinheiro o ingresso. Ela recebe um bem cultural, um show, um espetáculo, e ainda contribui com os ODS. Sim.
que o Marco aqui colocou. Então, dependendo da programação cultural, Rodolfo, nós também direcionamos como ingresso social algum produto, algum bem necessário a essa população. E fora as ações sociais que nós desenvolvemos. Temos um projeto chamado Cuidado Não Envelhece, que já é agora em dezembro. Então, Cuidado Não Envelhece, nós vamos até uma instituição que acolhe idosos. Aí lá levamos cultura, levamos também recreação, esporte. Saúde, né? Fazemos todo esse movimento aí, mobilizando os empregados, que é o voluntariado interno, e o voluntariado externo. Pessoas que se juntam a nós para atingirmos esses ODS todos aí que o Marco muito bem Se me colocou. permite, né, Rafa, assim, e essa mobilização a gente desenvolveu interna corporis, né, para depois a gente poder justamente ajudar as indústrias na implantação desses processos, né, porque a indústria chega no espaço, ela tem que ter a preocupação no seu entorno, né. Você às vezes pode trazer um desenvolvimento, mas você traz uma série de precariedades para a comunidade do entorno. Então você tem que ter essa percepção de todo, né? Tem que ter a participação de todos os atores da sociedade, meio ambiente também. Eu sou a defensora do meio ambiente. E esse fomento, né, social que nós chamamos, envolvendo todos os atores, nós temos o edital, né, Marco, que é de cadastramento de entidades sociais que acolhem população em situação de vulnerabilidade. No caso dos idosos, temos várias instituições também que são beneficiadas. Então, até agora, para o público que está nos assistindo, se você faz algum movimento na sua comunidade que atende população em situação de vulnerabilidade, acesse o site do Sistema Fibra. Lá no site do Sistema Fibra tem edital, programa Conexão. E você pode, sim, ser habilitado para receber ou participar dessas ações todas que o Sistema Indústria mobiliza a sociedade, a comunidade para cuidar dessa população e favorecer também a qualificação profissional e a inserção socioprodutiva. Essa operação nossa ela é gratuita, né? Então, toda a formação do Senai é gratuita, né? A questão de eventos, todas as atividades sociais, culturais, normalmente você pede um ingresso social, que pode ser uma contrapartida ou alimento ou um bem de higiene, pontos que a gente acaba definindo a partir do programa Conexão. Que maravilha, isso é excelente. Eu quero deixar aqui para vocês também, puxando sardinha para o nosso lado do IADF, do Instituto, que nós também faremos parte, né? Faremos não, estamos, hoje, já fazemos, e hoje aqui, no finalzinho, a gente vai quebrar aqui o protocolo e a nossa presidente Sandra Taia vai assinar aqui com o Dr. Marco também esse termo de cooperação, porque o IADF, como já tem no seu bojo, né? Já nasceu com ele o projeto Falando Direito, que é quando a gente leva aos jovens de escola pública, agora também levamos aos egressos, né? Já fizemos um bom trabalho junto a tribunais de justiça, junto à própria sociedade, a prefeituras, a estados. Então, assim, a gente leva a cidadania por meio da educação em direitos e fraternidade. E agora, com o projeto, justamente o Conectando 60+, nós vamos levar também, por meio dessa educação em direitos, para esse público, várias aulas, né? Vamos abordar principalmente a introdução da cidadania, vamos abordar a fraternidade e a convivência comunitária, vamos abordar o direito das relações de consumo e também o Estatuto da Pessoa Idosa. E aí, doutor Rodolfo, eu queria fazer uma pergunta. Com toda essa iniciativa, né, que a gente acabou de ver aqui, né, do Senai, eu gostaria de saber qual é essa importância, assim, que impacto social e econômico isso pode causar a esses idosos que vão ser proporcionados, né, gratuitamente com esse projeto que eles estão oferecendo. Perfeito. Bom, eu acho que isso é decisivo. Vou trazer alguns dados para contrastar com a situação. Nós fazemos um clipping de notícias de alguns temas, um deles são pessoas idosas. O clipe de notícias de pessoas idosas parece uma ficha policial, não é? É triste, assim, casos de abusos, abandonos, etc. Infelizmente, assim, mas é mais de 90%. Diferentemente de notícias de crianças... Isso é realidade. Brasil. São as notícias que aparecem, né? Então, enfim, essa é uma má questão. Um outro dado importante que está nesse contexto, não tem a ver só com envelhecimento, mas existe uma relação, é o tema da solidão. A OMS soltou um relatório agora, faz um mês, assim, é recente. De junho para cá esse relatório foi publicado,
indica que no mundo, 1 em cada 6 pessoas são solitárias. Uma definição específica para solidão. triste. É triste. No Brasil tem um dado de 1 em cada 4. Uma em cada. 1 em cada 4 pessoas. Então, tanto que alguns países, Inglaterra e Japão, já criaram o Ministério da Solidão para criar política pública só para isso, que é um problema de saúde pública. E existe uma relação, infelizmente, de pessoas idosas que perdem a convivência familiar e por alguma circunstância também, às vezes alguma limitação física, podem com isso perder a convivência comunitária e aí passam a ser pessoas isoladas. Iniciativas como essas, que promovem a integração dessas pessoas, a convivência, o fortalecimento das relações, elas enfrentam diretamente essas questões, tanto da solidão quanto do abandono e outras práticas que nós falamos, porque promovem justamente o contrário, promovem a convivência da pessoa, promovem a participação dessa pessoa. E a participação também, eu diria, a participação laboral, essa condição, ela também é decisiva para a pessoa formar relações, formar amizades, ter outros tipos de relações, porque ao longo do tempo existe uma tendência das pessoas terem menos relações. Isso é decisivo para a gente enfrentar essa situação. Então isso provavelmente vai ser cada vez mais falado, né? Esse dado da solidão talvez algum espectador não conheça, mas eu imagino que em pouco tempo vai estar muito falado. Nós vamos ter que enfrentar essa situação. E é bom, a vida melhor, a vida das pessoas é melhor quando acontece em comunidade, em família, com laços fortalecidos. Eu acho que eu vou anotar aqui mais uma aula, então, né? Importante, viu? Doutora Sandra Taia, que daí vou já colocar aqui sobre essa saúde mental, né? Porque a gente pode rir, né? Mas de fato é muito triste. Ainda mais esse dado para o Brasil, onde a gente pensa que nós somos tão cordiais, tão alegres, tão para fora, É um né? adoecimento, né? Leva ao adoecimento, né? É um adoecimento social que está relacionado com a situação. Uma pessoa solitária, naturalmente, não está em boa situação de saúde mental. Isso, doutor Rodolfo, a questão é um processo de envelhecimento que é global, né? Já trouxe esses dados, né? A gente está vivendo isso hoje, a gente era o país do futuro, que já está, mas ficou no passado isso, né? Começamos a ser um país de velhos, né? Claro. A questão econômica que vai obrigar as pessoas a permanecerem, né? Trabalhando, laborando, né? Com o complemento que o governo, em termos de previdência, consiga dar, a gente sabe que não vai ser suficiente, então vai ter que ter as pessoas trabalhando. E somado a isso, o que a gente viveu de pandemia, né, que acelerou esses processos, né, Rafa? Então, assim, é uma preocupação hoje dentro da indústria, né, do setor produtivo, né, você tem uma série de situações delicadas nesse tema, né? E aí eu acho que o importante desse contexto, né, como você bem comentou, né, a doutora Sandra está conosco aqui hoje, é a questão da rede de apoio, né? Achar que a gente vai resolver, por exemplo, a indústria no DF aqui, nós representamos 4% da economia. 92% está no comércio e serviço, que é onde a maior parte das pessoas se concentram, né? Então, se você não tiver uma rede de apoio envolvendo a Secretaria da Saúde, todas as instituições, né, sejam governamentais ou sejam OCIPs, ONGs, né, é você enxergar bem. O que a gente precisa saber é o filtro, né? Eu sempre converso muito com a Cida, né? Tem que ser cuidadoso, daqui a pouco nós estamos ajudando uma instituição que é de um traficante. Sim. Né? Porque às vezes ele consegue capturar um público restrito e dar uma fachada de uma instituição que está ajudando alguém, nós estamos ajudando alguém, nós estamos justamente combatendo, né? Então a gente tem que ser bastante atento, criterioso, né? E o principal é fazer essa rede de apoio girar, funcionar e cada um contribuir com aquilo que é compatível, né? E assim, para ilustrar o que o Rodolfo traz, tem uma entidade que é habilitada conosco, que ela acolhe especialmente pessoas idosas. E uma das visitas, Marco, quando nós fomos definir a ação do ano passado, olha que notícia, ela me colocou a diretora. Cida, o que nós mais precisamos aqui é comida. Mas eu tenho 36 idosos acolhidos, que são pessoas em situação de vulnerabilidade também econômica, não tem quem por eles. A causa de morte aqui, primeira, é engasgo. Sabe qual é a segunda causa de morte? Solidão. Não tem com quem conversar. E o nosso movimento para esta ação, quando nós levamos os voluntários internos e externos para essa ação social, o cuidado não envelhece, é para ter alguém que jogue ali um jogo de tabuleiro com aquele idoso, que escute as historinhas das vovós, mesmo sendo repetitivo,
mas escuta. E a parte musical. No nosso currículo, também teremos a iniciação musical para esses idosos. Maravilha. Também teremos a iniciação musical. E ainda na solidão, a questão da saúde mental, nós vamos ter uma carga horária de desenvolvimento humano, que é um espaço de fala, de escuta e de criação de vínculo. Então, hoje nós estamos lançando o Conectando 60 Mais. Se você está interessado, conhece alguém, já acessa o link. Aí que nós temos, é um projeto piloto, né, Márcio? Nós estamos com um projeto piloto, aí com turmas no Senai de Taguatinga e lá no SESI, São João 23 no Gama, acessa o link e faça o seu pré-cadastro. E para além disso, né, Rafa, esses programas eles não são isolados, né? A gente tenta fazer da forma mais inclusiva possível. Então, a pessoa nesse específico, ele é um programa voltado para esse público, mas qualquer um das pessoas que nos assistem, né, que queiram fazer um curso Senai, ele tem acesso, né? Os programas do SESI, então não há uma restrição, né? Isso aqui é para jovens, isso aqui é para adultos, isso aqui é para pessoa da terceira idade. Então, são programas que tentam tratar na perspectiva da inclusão. Um ponto que é relevante, hoje a gente ouve muito falar, né, dos conceitos de ESG, né? Então, ESG vem na linha do meio ambiente, né, que você defende. Eu também sou um defensor ferrenho aí da questão ambiental, né? A questão social e o processo de governança. E no conceito do Pacto Global, que desdobra nos ODMs e mais recentemente nos ODS, tem um conceito que a gente chama, um conceito em inglês, né, o BAWB, que é Business as Agent for World Benefit. Então, os negócios como agente de melhoria do mundo. Lógico que um negócio ele visa lucratividade, ninguém visa fazer um processo para ter prejuízo, precisa ter lucro. Mas você está ali para contribuir em função de uma comunidade, né? Você ter mais paz social, você ter mais possibilidades porque isso tudo já vai estimular o consumo para todos, né? E a qualidade de vida para todos. Então, esse é o objetivo. Está integrado, né? Isso. E, doutor, houve uma pergunta, né, com base, né, assim, com esses desafios, com essas expectativas que a gente acaba colocando num projeto piloto, né, que é aqui do DF, viu, gente? Então, assim, só para esclarecer, esse projeto vai começar aqui pelo DF, né? Qual seria a relação, então, dessas políticas públicas que já vão ser implementadas, né, e o papel do legislativo? Como é que o legislativo também poderia ajudar nessa implementação? Bom, o arcabouço legal ele acaba sendo uma espécie de estrutura até para as políticas públicas, não é? Para passar a ver políticas públicas de Estado mais do que de governo, que tenham continuidade. Existe essa legislação importante, já foi mencionado o Estatuto da Pessoa Idosa, que compila os direitos da pessoa idosa. Aliás, um dos direitos é a convivência familiar e comunitária, né? Porque solidão mata, né? É bom até falar dessa forma, que é o que saiu dado aqui, que acabou de trazer. Segundo caso. Ou seja, esse direito é um direito fundamental, né? Fundamental para a vida da pessoa, né? Não há como o ser humano é gregário, não há como. Essa é uma questão. Mais recentemente, ano passado, o Poder Legislativo aprovou uma lei que cria o que chama Política Nacional de Cuidados. A Política Nacional de Cuidados tem a pretensão de ser, ao longo do tempo, uma estruturação vamos dizer, dessas ações de apoio às famílias. E um dos eixos dessa política, que ainda está por ser regulamentada, vai ser regulamentada até setembro, né? A notícia que a gente teve ontem, reunião no Ministério, é atender aos cuidados das pessoas idosas, mas não só as pessoas idosas, mas como as pessoas que cuidam das pessoas idosas, né? Cuidando de quem cuida. Exatamente. Sim. Essa é uma outra perspectiva. E considerando o panorama social aqui do país, as projeções, a importância disso ao longo do tempo vai aumentar cada vez mais. Então, o poder público, eu acho que o legislador, nesse sentido, ele cumpre um papel de colocar e de estabelecer uma estabilidade para essas ações. Ele vai ter um papel importante também de organizar, de fomentar as ações da sociedade para isso, estimular de alguma maneira. Também tem ações importantes do Fundo da Pessoa Idosa, não é? Que, por incentivos fiscais, facilitam projetos desse tipo, e provavelmente esses fundos vão precisar crescer conforme as demandas de cuidados das pessoas idosas cresçam. E lembrar que a expectativa de vida está em 76 anos, mas a gente é uma média, né? Sim, é uma então você tem muita mais gente com mais idade que está aí, né? Então esse é um processo
E a questão do crescimento da população, ele está estagnando, né? Exatamente. E nascendo menos bebês, né? Então, com isso, a tendência que a gente vai ter, não só vai ser um país de velhos, mas vai ter uma concentração em público com mais idade. Exatamente. Esperamos estar lá, né? Todos nós. Com certeza. Agora, eu fico pensando, né? A gente está trazendo esse tema longevidade, inclusão, né? Mas eu também olho assim, digamos, sob uma perspectiva, eu estou nos meus 40, né? Que a gente também está aprendendo a conviver com pessoas mais velhas. Não é que existia... Então, eu digo isso muito para os meus pais, né? Eu não via vocês mais velhos. Não. Mas agora você... E quando eles dizem assim, mas olha, a gente tem nossas limitações, aí a gente para e diz assim, realmente, eles têm as limitações, né? Mas não é que... a gente não aprendeu a conviver também, né? E é interessante isso. Então, meu pai é que brinca, né? Olha, eu sei que eu já te falei, já repeti várias vezes, né? Porque eu dizia sempre para ele assim, mas tu repete as coisas, mas tu repete. Só que, realmente, agora ele já é assim. Então, se ele repete, é o meu momento também de olhar e dizer, não, mas aí agora eu paro e escuto. Falando assim na experiência, eu já sou um pouco mais vivido, né? Então, as madeixas brancas não me deixam mentir aqui, né? Mas a figura do avô, na minha geração, ele não era o provedor. Sim. Ele era a pessoa que contava a história, a pessoa que cuidava, era agradável você ir lá visitar, porque eles estavam aposentados em casa, né? O avô atual, ele, na maior parte das vezes, é o provedor. Então, acho que essa questão é desafiadora, né? Porque a pessoa vai chegando nesse momento que ele começa a ter as limitações, né? E aí, ao mesmo tempo, ele tem que manter uma família que, né? Muitas vezes com filho, com netos, né? Então, hoje as nossas famílias são muito heterogêneas, né? Sim. Então, assim, é realmente muito desafiador, né? E a gente tem que estar atento a... Sim, acho que essa é a palavra ideal, estar atento. Todos nós, né? Cada um individual, mas também como sociedade, né? Cada um no seu pedaço, né? Estar atento, porque o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Sim. É horrível você saber que vai ser indiferente, tanto faz estar como não estar, comer como não comer. Então, esse cuidado, né? E o Conecta 60+, ele vem aí Resgatando isso, que você é importante, né? Porque esse protagonismo também, né? O SESI, o Senai, nós entramos aí, né? O Senai com a qualificação, olha que bacana. E um dos componentes curriculares, né? É a questão da informática, a internet das coisas. Sim. Para esses Maravilha, indivíduos, isso né? é bom saber. E tantos que são vítimas de golpes, né? Sim, Aí, exatamente. não é tantos por não saber. Né? A minha mãe mesmo, ela recebe ligações insistentemente oferecendo empréstimo. Aperta a tecla tal que você já está com R$500 na sua conta. Então, a internet das coisas também e a informática nós vamos levar a essas pessoas, né? E associado aos conteúdos do IEDF, né? Do direito. Podem contar com a gente, estaremos lá, para né? que eles não caiam em golpe. Agora eu vou contar só um caos dessa história de golpe, né? Eu sempre digo, olha, cuidado, sempre, já vou mandando. Aí um dia os dois resolveram fazer uma pegadinha comigo. Só que eu não estou sabendo, óbvio que era uma pegadinha. Aí meu pai me mandou e disse, Rafaela, olha, recebi isso, já tá tudo certo, viu? Já dei meus dados, tudo. Aí na mesma hora eu liguei, calma, minha filha, a gente aqui tá fazendo uma pegadinha com vocês, não caímos nesse... Eu disse, olha, não se faz mais idosos como antigamente. Estavam mais espertos do que eu. Mas, bom, gente, nós já estamos nos encaminhando para o nosso final, foi ótimo, está sendo ótimo esse bate-papo. E aí eu gostaria, então, que o Dr. Rodolfo fizesse as considerações bem livres enfim, chamando aí a sociedade para essa atuação, ou falando um pouco do seu Family Talk, mas fique à vontade para fazer essas considerações. Bom, acho que uma das linhas do nosso trabalho, falar sobre o assunto é falar um pouco do nosso trabalho. O Family Talk, ele está para ajudar as famílias a exercerem o cuidado. A família tem a função de cuidar das pessoas e cada vez mais o cuidado das pessoas idosas vai ocupar espaço e tempo de vida das pessoas, porque a longevidade é uma conquista, mas que traz uma responsabilidade, que é cuidar dessas pessoas, né? Porque ao longo do tempo é natural que a autonomia diminua, enfim, faz parte do ciclo da vida. Mas também faz parte do ciclo da vida nós assumimos efetivamente a responsabilidade de cuidado de todas as pessoas em todas as fases da vida. Isso é inegociável, é o fundamento de qualquer sociedade.
Esse assunto que nós estamos debatendo aqui, pode ser que para muita gente que esteja acompanhando, tenha havido novidades, conhecido aqui uma série de informações novas, mas nós precisamos fazer com que essas novidades muito rapidamente cheguem ao centro do debate público, porque aí, enfim, essas projeções de futuro, mas o tema da longevidade, do envelhecimento das populações pode ser o grande tema do século XXI, dados os desafios sociais que isso traz, econômicos, de sustentação de previdência, força de trabalho, não é? Em alguns países já é essa realidade. Então nós precisamos nos informar, buscar conhecimento para isso, e o mais importante, assumir a responsabilidade com muita alegria, saber que cuidar das pessoas, por mais que exija recursos de tempo, mesmo recursos econômicos, é uma responsabilidade de alegria também. Nós precisamos disso quando fomos crianças, e estamos todos aqui fazendo voto de uma vida muito longeva. É possível que, em alguma fase, precisemos também nós desses cuidados. Então, precisamos assumir o nosso papel para também motivar as pessoas que todos assumam esse papel. E projetos como esse que nós estamos conhecendo, que sejam muitos mais no futuro próximo para atender essa demanda e conseguir garantir o contexto que nós precisamos, que é cuidar de todo mundo. Cuidar de quem precisa, mas também cuidar das pessoas que vão cuidar dessas outras. Isso é decisivo para termos um futuro em que os direitos vão ser assegurados. E que vão cuidar de nós. Exatamente. Cida, nossa parceiraça aqui, suas últimas considerações, gostaria de deixar algum convite, enfim, fica à vontade. Eu fico muito feliz de estar aqui nessa mesa, participando com pessoas tão importantes, né? Principalmente com a direção do Senai, do SESI, que é tão sensível a essas questões. A estrutura do Senai é incrível, né? De acessibilidade, diversidade de cursos, né? O Senai é manhã, tarde e noite, né? As nossas unidades. E fazemos parte de uma casa comum, né? Sim. E que essa casa comum seja comum. Não seja uma casa em que eu não tenho acesso, eu não possa falar, ninguém possa me observar. Então, convido aí a toda a sociedade aí para indicar pessoas, né, para o Conectado 60+, e conhecer os nossos produtos. A programação cultural do SESI é incrível, o ingresso social, contribua com o ingresso social, alimentos o ingresso desse mês, exceto sal, farinha de trigo. Não leve sal e farinha de trigo, porque esses alimentos... Nem coisa vencida. E nem coisa vencida. Por favor, se levar e vão voltar, viu? Nós temos uma programação intensa e cultural, onde o SESI favorece esse acesso aos bens culturais. E você, além de ter um belíssimo espetáculo, você contribui, olha que legal, para os idosos, para as crianças, para a população de rua. Então, fico muito feliz de estar aqui. Obrigada, Rafa. Imagina, a gente que agradece mesmo. Doutor Marco, suas considerações. Bom, acho que fazendo eco um pouco na fala do Rodolfo, da Cida, né? A nossa preocupação, certamente, assim, dentro da missão da empresa, né? Como eu falei, né? É um negócio com o objetivo de melhoria, né? Além só do espaço da lucratividade. É a gente, dentro da missão, atender com a parte cultural, com a parte de atenção primária à saúde, né? Nós temos todos os ambientes com a parte de esporte, isso tudo é acessado, né? Não só restrito à questão dos industriários, que, claro, naturalmente é o nosso foco principal, mas para toda a comunidade, né? E o Senai com toda a parte de formação, né? Toda a parte de formação profissional, formações mais básicas, formações de nível técnico, formações até de nível superior. E o ponto que eu percebo, assim, né? Acho que tem muito a ver que o nativo digital, né? Hoje as crianças já nascem, né? Nativo digital. A minha geração precisou se apropriar disso, né? A geração dos meus pais com muito mais dificuldade, né? Para esse processo. E não só a questão da nativo digital, mas todos os processos. O meu filho, eu tenho um filho de 5 anos, apesar de eu já ser, né, com idade de avô, eu tenho um menininho de 5 anos. Esse dia eu chego em casa lá, ele está fazendo o alfabeto do Libras. Ele sabe inteirinho, 5 anos. Que maravilha, que maravilha. Então, como é que ele viu na novela, não sei quem fazendo, aí perguntou para o irmão estuda na UNB, fez a disciplina, começou a passar. Daí o Miguelzinho está lá. Iniciativa dele. Daqui a pouco ele está lá, né? Faz o Zzinho, o N, o M. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Além do orgulho
do pai, né? Pai coruja, é a questão de você viver a situação, né? Então, uma coisa é a gente falar de inclusão, Sim. outra coisa é você viver a inclusão. Melhor que isso é você já nascer com o conceito da inclusão, né? Então, a criança, vamos dizer, ele vai crescer tendo esse sentimento, né? E, claro, estou falando do exemplo aí do surdo-mudo, mas isso você vai transferir para todas as outras deficiências, outras carências, as outras condições humanas, que, por exemplo, a velhice, né? Acho que é um pouco dessa... E aí a gente fica feliz, o nosso presidente, né, o Jamal Bitar, presidente da FIBRA, ele é muito progressista, ele tem um olhar muito forte nesses temas, né? E nos delega essa autoridade, né, de poder exercer isso com maior controle. E a gente é muito feliz porque ele tem uma pessoa como a Cida conosco, né, que consegue fortalecer toda essa rede, né, e a gente poder ter, assim, uma resposta. A gente só não troca tempo por trabalho, né? A gente troca tempo por recurso e por resultado, por felicidade, né, um pouco nessa linha. Obrigada. Obrigado pela oportunidade. E pelo IEDF também, nós agradecemos essa parceria, né? Como disse a Cida, essa casa comum, né? Então, assim, eu fui anotando algumas palavras que no final é justamente isso, né? É sensibilidade, é o cuidado, é a defesa dos direitos, é a autonomia, é a gratuidade em todos os sentidos também, né? De tempo, de energia, de dinheiro, econômica. E são as parcerias. E aí, com essa parceria, eu gostaria de chamar a nossa presidente Sandra Taia para assinar aqui ao vivo esse termo de cooperação, onde o IEDF está participando como parceiro justamente do projeto Conectados 60+. Então, pessoal do DF, fiquem atentos que já está aí o link, já foi colocado no YouTube, para que vocês possam começar a se inscrever. E obrigada pela presença, paciência e audiência. Bom, então, boa tarde, né, aqui a todos. Sim. Vamos celebrar aqui Uma canetinha do Sistema Sim. Indústria. Vamos celebrar aqui com alegria essa continuidade da parceria, né? E, como diz, eu acho que é a sociedade que cuida, né? Nas suas palavras, né? É a sociedade que inclui, né? E a sociedade que cuida do futuro. Sim. Então, eu acho que seria isso a nossa celebração de hoje. Vou assinar aqui pelo IEDF. Ela está assinando mesmo, viu, gente? Quero dizer aqui. Então, muito obrigada aí pela parceria. Imagina. Nós Obrigado também, viu, Cida? Nós ficamos felizes aqui. Estou assinando aqui pelo SESI Senai em nome do nosso presidente, Jamal Bitar. Que lindo! Até nosso próximo podcast. Tchau, gente. Obrigada. Parabéns, Cida. Muito obrigada. Ai, que sou feliz de conhecer.